professores alfabetizadores, sejam bem-vindos a mais um Formação em Rede. Hoje nós vamos falar sobre a leitura e a escrita nas diferentes áreas do conhecimento. O objetivo é discutir como os saberes das diferentes áreas curriculares podem ser abordados na alfabetização, partindo das experiências das crianças e contextualizando a aprendizagem da língua escrita. E para esta conversa, temos a participação de Valéria de Araújo Pereira, professora da Escola Municipal Professor Elton Álvares Veloso de Castro, que tem licenciatura em Matemática e pós-graduação em Psicopedagogia. Renata Carvalho dos Santos, coordenadora pedagógica da mesma escola, formada em Língua Portuguesa e Literaturas e que está cursando pós-graduação em Gestão Escolar. Está conosco também Gisele Nunes Batista Amorim, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Medalhista Olímpico Lucas Satkamp, que é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada pela participação de vocês, professores. E vamos começar o Formação em Rede, conhecendo o projeto Minha Vida é Andar por Este País, da Escola Municipal Professor Elton Álvares Veloso de Castro. Vamos assistir ao trabalho desenvolvido pela turma do primeiro ano da professora Valéria. Bom dia, crianças! Bom dia! Então, hoje nós vamos rever aquele conteúdo sobre o nosso país. E que país é esse? Brasil! Brasil! E no nosso projeto, nós vamos estudar a região Sudeste. E tudo começou quando nós recebemos a proposta da nossa coordenadora, Renata, para falarmos sobre o nosso Brasil, né? E o nome do projeto é Minha Vida é Andar por Esse País. E como eu sou professora do primeiro ano, a minha coordenadora Renata me deu a região Sudeste. E eu pensei assim, o que eu vou trabalhar na região Sudeste que eu possa realmente prender essa atenção deles? E eu resolvi fazer dos pontos turísticos. E eu comecei a apresentar alguns vídeos de alguns pontos turísticos e nós elencamos 5 para poder fazermos algumas atividades até chegarmos aos outros estados. Então, a região Sudeste ela é composta de 4 estados. Quais são esses estados? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Muito bem! E com isso nós fizemos também uma escrita, né, um texto coletivo do que eles sentiram ao ver o vídeo, e foi o texto de que eles amaram muito, de que era tudo muito bonito, e nós terminamos a nossa aula assim. Mas esses 5 pontos turísticos só são o começo, nós ainda vamos ver muitos vídeos, né? Porque o nosso Rio de Janeiro tem muitos pontos turísticos, não é isso? Sim. Então agora nós registrarmos o que nós percebemos nesses vídeos. Vamos registrar? Nós vamos registrar com que letrinha? Cursiva. Vocês querem com a letrinha cursiva? Sim. Então vamos lá. É normal. Então deixa o Miguelzinho falar. Fala, Miguelzinho, o que você achou do Pão de Açúcar? O pão de açúcar é muito maneiro. É muito maneiro. Mas o quê? Na verdade é calmo e a gente fica pertinho do céu. O bondinho é tão legal que dá pra ver as nuvens do céu. Então, Pietra, a sua observação foi o bondinho é tão legal que o quê? Dá pra ver as nuvens do céu. O bondinho é tão legal que dá pra ver as nuvens do céu. Então, não é no céu. Não, é do céu. É o D? Ótimo. A tia entendeu aí, mas é o D. Do céu. Foi muito interessante porque alguns já visitaram esses pontos turísticos, já contaram as experiências deles. E foi assim muito enriquecedor, né, esses vídeos também para aqueles que não visitaram nenhum ponto turístico, né? E esse texto coletivo nós fizemos hoje na sala, vai ser reescrito em seus cadernos,
vai ser passado para uma folha de papel, 40 quilos, para nós guardarmos, porque na culminância todo esse material vai ser apresentado. A culminância vai ser em outubro e nós vamos ter esse material guardado para poder apresentar. O Maracanã é tão bonito que parece um arco-íris de cadeiras e futebol. Muito legal esse projeto, parabéns. Professora Valéria, qual a importância deste projeto na alfabetização dessas crianças? Bom, a princípio, nós professores, nós estamos muito engajados com a leitura e com a escrita dessas crianças. Mas quando o projeto vem e nós começamos a esmiuçar por onde que nós podemos agregar mais conhecimento para eles, nós vamos vendo que o projeto é uma fonte enriquecedora de aprendizagem. Então, nós podemos olhar para esse projeto porque eles vão observando coisas que antes eles ainda não tinham visto. E nisso, a aprendizagem deles vai aumentando, eles ficam mais interessados em saber ler, em saber escrever, e isso traz assim, uma motivação muito grande para eles. Então, trabalhar com projeto é realmente muito bom na série de alfabetização, porque agrega conhecimentos, aquilo que eles já têm de anterior, né? Aquilo que eles já têm, que vem da educação infantil. E a gente pode trabalhar isso de maneira de que eles comecem a se construir, reconstruir e trazendo assim um resultado maravilhoso para a sala de aula. Renata, como é que surgiu a ideia desse projeto? Bom, a ideia do projeto surgiu a partir do momento que a gente pensou que os alunos precisam se reconhecer a identidade do país, do local onde moram, da sua cidade, do seu estado. Então, eu propus esse projeto aos professores, à escola, todo mundo abraçou, adorou, e aí nós dividimos por regiões, né? Cada ano de escolaridade ficou responsável por uma região e aí os professores vêm trabalhando desde o início do ano, agregando as suas aulas, né, introduzindo questões das regiões, né, nas aulas, no dia a dia. Né? No caso do primeiro ano, a proposta do Sudeste para o primeiro ano, porque as outras regiões ficam muito mais longe, é muito mais abstrato, e o primeiro ano precisa dessa questão de estar mais próximo, né? Sentimento de pertencimento. Isso. Né? E aí o Rio de Janeiro está inserido no Sudeste, então fica muito mais simples para eles se reconhecerem a partir do bairro. A professora começou, né, falando do bairro, e aí ela foi ampliando, a gente chegou na cidade, a questão dos pontos turísticos foi a partir daí. Professora Gisele, a sua escola fica na Maré? Fica na Maré, quarta CRE. E existe um projeto parecido com esse? Sim, nós temos um projeto que é Ler é Incrível, Escrever é Sensacional. Né? Então, esse projeto, como bem a professora falou, ele, como todo um projeto, né? O projeto ele tem essa belezura, esse encantamento, porque ele traz vida. Né? As crianças se inserem, né, como a professora falou, dentro daquilo que foi proposto, que foi pensado. E é uma lindeza, né? Minha vida é andar por este país. Né? Então, fazer com que essas crianças se sintam cada vez mais, né, pertencente a esse espaço, a esse lugar ao qual elas ocupam. Então, assim, trabalhar com um projeto é realmente uma coisa viva. Né? E na nossa escola, né, lá na Maré, nós também temos o nosso projeto, a gente também desenvolve todo o trabalho pedagógico a partir de projetos, que esse ano é Ler é Incrível, Escrever é Sensacional. E nós dividimos através dos gêneros cada ano, né? Aqui o primeiro ano ficou com a região Sudeste. Lá o primeiro ano ficou com as histórias clássicas, né, infantil, o segundo ano com receitas, o terceiro, e a gente foi fazendo essa divisão. Né? Então, é isso. Então, gostaria que vocês falassem, então, como é que é a resposta das crianças? As crianças, assim, elas participam com muita empolgação e alegria, porque
essa questão mesmo de conhecer o seu país, né? Eles têm muita curiosidade, muitas coisas eles não sabiam, né? Sobre as regiões do país, sobre a cultura do país. E aí os professores vão inserindo essas aulas, vão passando vídeos. O que a gente deixou muito claro, assim, a gente tem muita coisa legal, muita coisa bonita no nosso país, pelo que de bonito o nosso país é conhecido. Então, vamos mostrar isso para as crianças. A gente tem mostrado a cultura, os pontos turísticos, né? Tudo que tem de mais legal. E aí eles gostam muito, eles se empolgam, eles participam, eles pesquisam e trazem as perguntas, os conhecimentos. Na sala de aula dá para a gente notar, dá para se notar o crescimento dessa criança? Sim, na sala de aula sim, porque eles ficam assim deslumbrados com tanta coisa bonita e eles falam assim: tia, isso tudo é nosso, nós podemos ir. E isso traz para eles um enriquecimento muito grande, uma vontade muito grande de conhecer mais, de aprender mais. Isso eu estou vivendo no primeiro ano. Eles estão assim muito alegres porque eles estão passando a conhecer coisas que antes eles não tinham visto. Por isso que esse projeto no primeiro ano está sendo assim enriquecedor para a aprendizagem deles. Professora Gisele, como é que as diferentes áreas do conhecimento podem ser abordadas no desenvolvimento de um projeto voltado para a alfabetização? Falar de projeto, a gente não pode deixar de falar da interdisciplinaridade, né, das diferentes áreas do conhecimento. Como nós vimos na gravação da professora, ela traz o projeto e ela também traz a matemática, né? A linguagem matemática, o gráfico está ali. Então, quando a gente fala de projeto, a gente fala dessa interdisciplinaridade com todas essas áreas, com a arte, com a matemática, né? Com os vários gêneros discursivos, com os outros tipos de linguagem. Então, o projeto, ele dá essa possibilidade da gente fazer essa articulação com todas as áreas do conhecimento, né? As áreas do conhecimento não ficam engavetadas, elas ficam em consonância com todo um decorrer que vai acontecendo do projeto, né? A matemática entra, né? E não tem essa necessidade. Agora nós vamos falar do gráfico, agora nós vamos falar de matemática, agora nós vamos falar de geografia, né? Olha quantos conhecimentos surgem. E assim, o que eu acho mais legal é que são conhecimentos que às vezes extrapolam o livro didático, né? Conhecimentos que as crianças colocam para fora e o professor, né, que é esse profissional de excelência, que vai fazendo esse alinhavo, né, que vai costurando, que vai, poxa, meu aluno falou sobre isso. Então, bom, quando ele senta no planejamento, poxa, eu vou trazer um mapa, porque aí eu já vou articular aquilo que meu aluno falou, mostrar aqui no mapa. Ou então, como a professora fez, vou fazer esse gráfico para que a gente possa ver a preferência dele dos pontos turísticos, né? Teve até uma fala que o menino colocou: tia, não é no céu, é do céu. Então, os eixos, eles estão interligados: leitura, oralidade, análise linguística, né, e produção de texto. Então, esse é o grande ganho do projeto, né? As coisas não são estanques, as coisas estão ocorrendo ali na vivência das crianças no dia a dia. E aí eles vão para casa, com certeza, professora, você deve ter passado por isso, eles vão para casa pensando, eles chegam no outro dia: tia, eu vi lá no jornal que apareceu a praia de Copacabana, eu já fui na praia, né? Então, traz essa vivência. Né? Traz a criança como um ser social que está aqui nessa sociedade vivendo todos esses problemas, tudo isso que nós estamos passando, né? E o projeto, ele dá essa oportunidade para que e nesse processo a criança aprende a ler e escrever, né? Porque que é o nosso, vamos dizer assim, objetivo maior. A professora quer acrescentar? Quero sim. A interdisciplinaridade é assim tão tremendo, porque do fragmento nós podemos alcançar todas as áreas de conhecimento. Por exemplo, quando eu mostrei o Corcovado para eles, eu trabalhei a geografia, o espaço geográfico, eu trabalhei a história daquele monumento, eu trabalhei os números que estavam intrínsecos naquele monumento, e assim com todos eles. Então, nós trabalhamos a arte também, porque eles
pintaram os monumentos que gostaram. Então, essa interdisciplinaridade é um eixo assim maravilhoso para que eles aprendam por completo, por inteiro. Então, assim, eu já faço prática disso nas minhas aulas, né? Mas eu acho que se a gente colocar isso como assim, vamos fazer, eu acho que vai ficar muito legal para a aprendizagem deles. E esse foi exatamente o objetivo da proposta do projeto, porque nós tivemos no ano passado um projeto maravilhoso de leitura, que foi lindo, foi ótimo, mas acabou ficando mais na escrita e na leitura. E a proposta desse projeto é a questão da interdisciplinariedade, né? De trabalhar, quando eu propus, eu falei com elas, vocês esmiuçem as regiões, regionalidade, que é geografia, a história, a cultura, matemática. E muitas vezes eu me surpreendo, porque a gente faz a proposta, a equipe toda abraça, mas quando elas vão trabalhar na sala, elas acham assim ganchos e eixos que nem eu tinha pensado nisso, né? A gente acaba se surpreendendo, está sendo bem gratificante. Justamente por isso, porque é vivo, né? E ele é construído ao longo do tempo, né? Ao longo do planejamento ali, da interação com as crianças. Então, não tem como você faz uma formatação, você faz um planejamento, mas as coisas vão acontecendo, né? E aí, nessa hora, o professor é fundamental, é importantíssimo, porque aí ele vai colhendo aquilo que as crianças vão trazendo para enriquecer o projeto, né? Então, isso é lindo, né? De se ver as crianças na aula da professora, falando todas as regiões, todos os estados da região sudeste, na ponta da língua, assim. Você vê que eles realmente, né, aprenderam e realmente incorporaram aquela informação e estão querendo falar sobre, né? Que no Pão de Açúcar a gente consegue ver as nuvens mais pertinho, não é isso? Então, né, a questão da altura, né? Lá de cima é como se eu pudesse pegar nas nuvens, e uma belezura, é lindo ver, né? Interessante é que eles perceberam que existe ponto turístico na parte baixa e o ponto turístico na parte alta. E isso trouxe assim uma série de indagações, né? Eles começaram a criar hipóteses e isso foi gerando assim uma aprendizagem maravilhosa com eles. Esse projeto é feito em todas as turmas da escola. Sim. E sai de dentro da sala de aula. Conta pra gente um pouquinho. Sim, as atividades são expostas nos murais externos da escola, lá embaixo também. E tudo isso, nós temos uma culminância lá para o final de outubro, início de novembro, onde os professores expõem todo o trabalho, tudo que foi trabalhado durante todo o ano. Temos atividades nos murais externos também, mas tudo isso vai para a nossa culminância e toda a comunidade escolar é convidada, toda a comunidade externa é convidada a vir assistir. Tem apresentações de dança, recitais e todo o trabalho das crianças estão expostos. A comunidade se envolve desde o início porque a gente precisa da participação dos pais. Quando a gente propõe o projeto, a gente precisa da ajuda no trabalho de pesquisa, que eles já fazem durante todo o ano. Mas aí, na nossa culminância, tem a maior participação de toda a comunidade, porque todos são convidados a vir assistir, a conhecer o trabalho, a ver tudo que foi trabalhado durante o ano. O ano passado vocês realizaram um projeto parecido, na sua escola também. Qual é a resposta da comunidade, dos pais principalmente? Aqui na nossa comunidade, assim, a gente fica muito feliz porque a gente tem a participação da comunidade em peso. A comunidade participa de tudo que nós propomos, entendeu? Então, a gente faz o convite e eles respondem, eles comparecem. Se a gente precisar de ajuda, de pesquisa, precisa trazer algum material que eles coletem, alguma coisa, né? Coisas antigas que os alunos precisam pesquisar em casa, a comunidade responde maravilhosamente. E na presença também na escola. Tudo que a gente propõe, tudo que a gente convida, a comunidade comparece em peso. Na Maré, como é que é? Sim, a comunidade também. E, assim, pensar no projeto é pensar, envolver a comunidade, né? A gente não pode pensar num projeto sem pensar na comunidade, né? Porque a comunidade faz parte dessa escola. A escola, ela não está fechada, né? A escola, ela está dentro de uma comunidade, seja na Maré ou aqui em Campo Grande, e essa comunidade vive essa escola, né? Os filhos dessa comunidade, os sobrinhos, netos, estão nessa escola. Na Maré também, né, o nosso projeto, nós fizemos uma tenda, né? Uma das etapas do projeto
era fazer uma tenda de leitura. Então, nós fizemos uma tenda no pátio e aberta, com os livros para as crianças. Eles liam na hora do recreio, os pais, quando vinham buscar, se quisessem também entrar na tenda. Alguns ficavam assim, eu posso entrar, posso ir lá pegar o livro? Mas a partir do momento que eles começaram ver que aquele espaço ali era aberto, né? E que eles podiam, aí eles iam lá, sentavam, liam para os seus filhos, contavam história e depois pegavam e iam embora. Então, a comunidade lá também na nossa escola é muito participativa, né? E como deve ser em toda escola, né? A escola ela tem que estar aberta para os pais, ela tem que estar aberta para a comunidade. Porque, assim, cada vez mais a comunidade vai vendo a importância, né, da escola na formação do seu filho. Né? E é um espaço enriquecedor, porque através da escola, muitos pais, né, que não tiveram o seu processo de escolaridade totalmente concluído, eles têm esse incentivo e vão procurar o PEJA. Não, agora eu quero ajudar o meu filho, né? Tá no primeiro ano, eu quero ajudar ele. E a gente tem relatos disso, né? Na Maré tem o PEJA Maré e que muitos pais, né, estão lá estudando e são pais dos nossos alunos, né? E essa motivação se deu através da escola do seu filho. Não, agora eu quero continuar a estudar, né? Então, isso assim é de fundamental importância. Outro ponto importante, quando essa comunidade ela está participando do projeto, né, a gente também tem a possibilidade de estar expondo esse trabalho, de estar expondo essas escritas, né, de estar fazendo com que as escritas das crianças ganhem visibilidade, né? Não só dentro da escola, mas ultrapassando o espaço escolar, porque essa escrita volta para a comunidade, né? Esse trabalho que foi feito volta para a comunidade, né? E hoje em dia, com as mídias, a gente tem o Facebook, né? A gente tem os Twitters, a gente tem vários outros instrumentos, né, de publicação desse trabalho, de publicação, porque quando a gente escreve para alguém, né? Para transmitir, né, alguma coisa para alguém. Então, cada vez mais a criança começa a perceber o valor social da escrita, né? E então, quando a comunidade está parceira nesse projeto que a escola desenvolve, a escola consegue trazer essa concretude dessa escrita social para a criança, né? Então, envolver a comunidade é fator principal, primordial nas etapas de um projeto. Isso é importante porque além de envolver a comunidade, envolve pais e todo mundo aprende junto. Sim, né? todo mundo aprende junto, né? A gente tem, com certeza, a colega aqui, coordenadora, a professora, deve ter depoimentos de pai. Tia, olha, quanta coisa que eu não sabia, meu filho chegou lá falando isso, 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 eu não sabia, né? Então, o projeto, ele traz isso. Essa coisa. Vocês têm essa resposta? É exatamente isso que eu iria falar. A gente vê a emoção deles quando eles vêm à escola e veem o trabalho que o filho deles produziu, né? E a gente vê também a criança se sentindo importante, que o responsável veio à escola e viu o trabalho dele. Eles se sentem muito, muito importantes, eles ficam muito felizes. E a gente vê essa questão do responsável falar, nossa, olha o que meu filho fez, ele já sabe tudo isso, ele já está conhecendo tudo isso. É muito legal. Você falando isso agora, da emoção, eu lembrei que o 5º ano lá da nossa escola trabalhou biografia. Né, porque o projeto ainda está em andamento, mas nós fizemos, no primeiro semestre, uma apresentação para os pais. E o 5º ano trabalhou a biografia da Beth Carvalho. E eles fizeram uma paródia com a música Andanças, né? Por onde for, quero ser seu par. Gente, assim, os pais choravam porque eles colocaram na melodia, né, a letra dentro da melodia da música. Então, eles colocaram a maré, eles colocaram eles ali naquela escola. Então, os pais saíram da apresentação chorando. Eles falaram assim, meu Deus, como que eles conseguiram? Que coisa linda, a professora ficou tão linda. Eles colocaram elementos na música, né, da vida deles, né, do ambiente social que eles viviam, do que eles passam ali. Então, realmente, é uma emoção. É de arrepiar, né? É de arrepiar, porque você
aprende, né? Aprende a ler e escrever com significado, com um propósito, né? Você não só decodifica, né? Claro que tem essa parte da alfabetização, ela vai ter essa parte, mas ela não só é essa parte, né? A gente ensina para o mundo, para a vida, né? Para a vida social, para onde que essas crianças vão estar passando, por outros espaços que essas crianças vão estar passando, né? A professora deve notar isso, né? Eu tive uma experiência com uma mãe de que ela estava assim muito maravilhada com o crescimento do filho, porque ele chega em casa e ele explica o que ele aprende aqui. Então, isso está trazendo assim uma surpresa muito grande. E outras mães também comentam isso. Nossa, no meu tempo não era assim. Agora eles já sentam, já conversam, já me mostram o que está acontecendo, o que eles estão aprendendo. E isso está sendo muito gratificante para eles, porque eles estão se sentindo importantes. Então, cada dia mais eles querem aprender. Isso está sendo muito importante. E eles aprendem, não decorando, compreendendo, né? Quando as suas crianças estavam ali naquele mapa falando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Que quando a mãe fala isso, ela se reporta à educação que ela teve há anos atrás, que era uma coisa mais de memória, de decoreba. Não, ali não, as crianças estão vivenciando, elas estão vendo lá no mapa, né? O pedacinho do rio, né? O que tem no rio, o pedacinho, poxa, esses ficam juntinho aqui, nesse espaço aqui, dentro desse mapa. Então, eles aprendem com esse sentido, com sentido, né? Essa é a diferença, eles aprendem com esse sentido e se colocando dentro desse projeto. Então, isso traz muito mais conhecimentos significativos para a criança. A professora gostaria de dar uma sugestão para os professores? Falar de projetos não é uma coisa tão simples e tão fácil, né? Nós que somos professores, a gente sabe disso, que merece estudo, merece dedicação. E como nós estávamos vendo lá, um dos pontos que eu queria também ressaltar aqui é a questão da leitura e da escrita, né? Quando a criança, o projeto, a criança se lança para escrever sem amarras, né? Nós vimos que a professora fez um texto coletivo, né? E a gente, analisando esse texto coletivo, né, na filmagem, a gente vê que o projeto, ele autoriza a criança a falar sua palavra. Palavras como maneiro, outras como pontos turísticos, né, que as crianças, né, vão falando no decorrer, né, de seus textos, que dá mais segurança, né? Então, elas começam a ter um repertório de escrita própria, né? Qual foi o seu aluno que falou o maneiro é tão maneiro e calmo. Né? É tão maneiro e calmo. Então, você vê que não é um texto acartilhado, né? É um texto produzido na sala de aula, que tem princípio, meio e fim, que ali ela vai explicar a questão da análise linguística, né? Vai explicar como se escreve as palavras. Então, o projeto, ele propicia isso, né? Ele dá essa liberdade para que a professora autorize seus alunos, né, a falar, a escrever. E ela tá ali junto, né? Ela é a escriba, né? Ela tá junto, ó, tô aqui, tô apoiando. Vamos fazer esse texto coletivo? Vamos escrever? Então, as crianças não têm medo, elas falam, tia, dá para pegar as nuvens, é tão maneiro, é tão legal. E com isso tudo, a gente também coloca que nas nossas bibliotecas, né, nós não só temos livros literários, né? A Prefeitura do Rio, ela tem um acervo para cada escola de livros para uso do professor, para a sua própria autoformação, né? Então, acho que isso também é importante. Então, esse professor que ainda, poxa, mas eu não sei trabalhar, eu não sei se eu só faço a sequência didática, ou eu não sei como é que é. Vai lá na biblioteca, né? Um dos livros que eu sugiro é esse aqui, Leitura e Escrita, Como Aprender com Êxito por Meio da Pedagogia por Projetos, tá? Da Maria Migotti. Muitas salas de leitura tem, né? E quem não tiver pode ver na sala de leitura do colega do lado. E assim, é uma leitura ótima, né? E ele vai te dando um panorama, né, de como você começar, de como você iniciar, qual o objetivo do projeto, né? E o outro é
do nosso grupo de pesquisa da UF é como alfabetizar na roda com professores dos anos iniciais, que também são vivências de professoras alfabetizadoras do 1º ao 3º ano, com trabalho com projetos que também vai explicando, vai falando como a professora Valéria fez. A gente está aqui num trabalho de formação, né? E o professor é um ser em formação. Então a gente tem que estar a todo momento pesquisando, estudando, lendo. E nós temos esse privilégio, né, de nossas bibliotecas não terem só livros de literatura para as nossas crianças, mas terem livros para a nossa própria formação. Então, professoras Gisele, Renata e Valéria, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa do Formação em Rede. E para vocês, professores alfabetizadores que estão nos assistindo, estes são os pontos que sugerimos para a reflexão na sua escola. Até a próxima!